Então, hoje, dia 14 de fevereiro. Você viu como é que o ano vai passando? De 2016. Outro dia mesmo era Natal. Já está chegando Páscoa. Não é? É rapidinho. Mas você esqueceu, o Natal foi no ano passado. Não, o outro dia mesmo. Ano passado. Mas foi a curinha mesmo. E nós estamos estudando a primeira epístola de João. Uma epístola escrita numa época difícil. Aliás, sempre é difícil. Para a igreja sempre é difícil. Né? Jesus Cristo falou mesmo que existiria a resistência das portas do inferno. Mas elas não prevalecerão contra a igreja. Então, que vai haver resistência ao longo de todo o período em que estivermos aqui, desde Pentecostes até o arrebatamento, é fato. No mundo tereis aflições e tantas outras promessas. E na época que João escreveu, um idoso apóstolo, né, uma testemunha ocular da manifestação de Deus em carne, porque ele viu, apalpou, contemplou, ele veio com esse ensino numa época em que era moda na igreja se crer que Jesus não é Deus e que pecado não é pecado e não tem problema, né? Os falsos mestres estavam infiltrados na igreja e estavam divulgando. Não era bem uma religião, não era uma seita, era um modo de pensar, o gnosticismo. Eles criam que a salvação ela tem principalmente a ver com o resgate do... É uma coisa grega, né? Com o resgate do homem, com o resgate do conhecimento. E não tem muito a ver assim, com a vida prática, tudo aquilo que a gente já conversou nas semanas passadas, porque sendo a carne para nada proveitosa, então ela só atrapalha a evolução do espírito, então o que você fizer com a carne não tem problema nenhum. Isso é meio que o resumo do gnosticismo, a gente já viu detalhadamente, que João combatia. E nessa moda que estava acontecendo na época que João escreveu essa epístola, o pecado ele estava ficando meio em segundo plano. A base do Evangelho é a depravação universal. Né? A alavanca, o motivo de Jesus Cristo ter vindo ao mundo foi exatamente a situação em que o homem se colocou lá no Éden, afastado de Deus, no estado de morte, em pecado, em desacordo de opinião com Deus, de opinião e de comportamento. Então, a questão do pecado, ela é essencial, ela é fundamental, ela faz parte da pregação do Evangelho. Você chega através das Escrituras e apresenta que existe um problema e através do Espírito depois apresenta que existe uma solução. O Espírito Santo que Jesus iria enviar e já enviou, ele veio para trazer a convicção de pecado, de justiça e de juízo. Existe o pecado, ou você resolve esse problema através da cruz e se torna justo, ou você entra em condenação, como diz o pastor Geraldo, de penetra lá no inferno, porque ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Se não me engano é Mateus 25, 41. Oi? 27, 41. Alguma coisa 41. É 27? Mas o pecado... 27 ou 25? Eu acho que me deixou lá. Eu acho que é 25. Ai. É porque no Mateus 24 tem aquele sermão profético e depois vem aquelas parábolas, as virgens, etc. Então, eu creio que é 25. E mesmo porque o assunto do julgamento dos bodes das ovelhas estão ali no 25. E no capítulo 2, que nós iniciamos, vamos até reler o versículo 1 e 2 que a gente falou sobre eles na semana passada, já vamos ler o de hoje, o 3. Né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação
pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, como ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, depois de ter tangido, tocado na problemática levantada pelos gnósticos com relação à deturpação da amartiologia, da doutrina do pecado, como ela é ensinada nas Escrituras e nos Evangelhos, o João parte do geral e vem para o particular, e ele entra num ambiente familiar, quando ele introduz essa expressão filhinhos, que nós vimos que é uma expressão grega de muito carinho. É como um benê, um mo, um hani, né? É uma forma carinhosa de se relacionar. Então, o Espírito Santo, Deus, através de João, ele está falando, agora nós vamos ter uma conversa aqui de pai para filho. Agora nós vamos resolver uma questão familiar. Como alguém disse aqui, não sei se foi a Elaine, passou geral, eu falei, a roupa suja se lava em casa. É uma frase mais helênica, né? Então, Deus está nos chamando para lavarmos as nossas roupas sujas em casa. Parece, dá quase a impressão que existe, entre aspas, uma certa ansiedade de Deus em restaurar a comunhão, em poder voltar a se relacionar com o filho. Não que ele tenha mudado de atitude, mas o nascido de novo, quando ele entra numa de pecar, ele, de alguma maneira, ele se distancia de Deus. Ele se afasta de Deus, porque o pecado, inevitavelmente, inexoravelmente, ele nos afasta de Deus. Mas nós vimos que, na eventualidade do pecado, nós já temos uma solução. Nós temos um advogado full time. Nós temos um advogado 24 horas. Diz que Jesus, né? É só orar e resolver o problema do pecado, concordar com Deus, que eu pisei na bola, que aquilo ofende a pessoa de Deus, e bola para frente, que atrás vem crente, como tem sido pregado aqui, daqui para frente. Então nós chegamos aqui no verso 3. Ora, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aqui na atualizada ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Ou, como eu estou gostando mais agora da João Ferreira de Almeida, corrigida, fiel. A fiel é boa, eu gosto da fiel. Fala, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Como é do conhecimento de todos, todo mundo conhece a palavra conhecer na Bíblia, né? A palavra conhecer na Bíblia, ela tem o sentido de um relacionamento pessoal íntimo. Conhecer na Bíblia tem o sentido de um relacionamento pessoal, muitas vezes íntimo. Por exemplo, quando a gente lê em Gênesis 4:1, fala que Adão conheceu a sua mulher e eles tiveram Caim. Em Mateus 1:25, tanto no Velho como no Novo. Gênesis 4:1, Mateus 1:25 fala que José só conheceu a sua esposa depois do nascimento de Jesus Cristo. E quando a gente vai naquele texto de João 15, conhecidíssimo, né, onde Jesus fala que é a videira verdadeira e que nós, os nascidos de novo, somos os branches, os ramos. Lembra daquela fitinha de João que você deu para a gente ficar escutando lá na... Lembra, Elaine? Da fita do João? Ela é boa demais. Ficar escutando o irmão, que aprendi inglês e era evangelizado ao mesmo tempo, né? Aí eu lembro dessa passagem lá no João 15, ele falou, branches. É os gaios, né? Nós somos gaios. As varetas, né? Lá nesse contexto de João 15, Jesus usa muito essa palavra de conhecer, né? O que ele está querendo dizer lá, resumindo o capítulo, só é possível a produção de fruto
se houver o cultivo de uma relação íntima com Jesus Cristo. Nós temos que estar conectados, temos que estar ligados, temos que estar grudados em Jesus Cristo. Enquanto você, mesmo que nascido de novo, estiver ocupado com outras coisas, que não seja Jesus, mesmo já nascido de novo, mas o meu dia a dia se resume em correr atrás de alguma coisa, de namorada, de dinheiro, de estudo, não importa. Se aquilo se tornou prioridade na minha vida, se aquilo é assim, a coisa mais importante, é o que eu mais corro atrás. Tanto é que o último versículo de 1 João, lá no 5:21, ele dá um toquezinho rápido assim, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A gente sabe que o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus Cristo no nosso coração, tudo aquilo que é prioritário. E a gente sabe que ele vai lutar contra isso e que ele vai trabalhar para desocupar essa posição que é dele, e as coisas vão começar a acontecer na nossa vida em função disso. Então, quem tem sabedoria, ele coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, e ele é a sua prioridade, e é com ele que eu quero me relacionar intimamente. Eu quero conhecê-lo. E quando a gente toma essa atitude, a gente cai lá no Gálatas 2:20 e 21, celebérrimo e famoso. A vida que agora eu vivo é Jesus Cristo que vive em mim, né? Eu me torno instrumento. Eu até vi essa frase essa semana, não sei se foi num devocional. Enquanto ele é o nosso advogado lá em cima, nós somos testemunhas dele aqui embaixo, né? Ou seja, existe essa relação. E esse versículo, né? Sabemos que o temos conhecido, ou seja, sabemos que temos uma relação íntima com ele, sabemos que nos relacionamos pessoalmente com ele, se guardamos os seus mandamentos. Dá a impressão, o versículo dá a impressão para alguns, que o relacionamento com Deus está condicionado à obediência. Não é que esteja condicionado, está relacionado à obediência, tem a ver com a obediência. Para o Cristo viver em você, você tem que estar colocando ele em primeiro lugar e estar em relação com ele, estar aberto a diálogo com ele. Mas ele vai levando assim para... Existem pessoas que usam esse versículo para falar que só é possível... aqui então não é nem um conhecimento de uma relação ad contínuo, uma relação cotidiana, mas no sentido, assim alguns interpretam, no sentido de vir a conhecer mesmo Deus. Antes eu era desconhecido de Deus, agora eu sou conhecido de Deus e Ele de mim. Ou seja, a questão da salvação está condicionada ao estar guardando os mandamentos. Alguns entendem assim esse versículo, o que não é verdade. A salvação não está condicionada à obediência, a salvação ela está condicionada à obra consumada. A comunhão está condicionada à obediência, né? A demonstração de um relacionamento pessoal com Deus, as pessoas vão perceber que eu me relaciono com Jesus Cristo se eu estou em obediência. Tanto é que causa estranheza, mas o cara fala que é crente, ele é daquele jeito. Ou seja, uma vida de não obediência desfigura, descaracteriza uma relação com Jesus Cristo. Uma relação com Jesus Cristo, conhecê-lo, implica em obedecê-lo. Então aqui nesse versículo 3, que eu prefiro no Almeida Fiel, e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos, ele está mais ou menos na mesma situação horizontal. É um versículo que fala de horizontalidade. Porque, viu? Eu revelo que me relaciono com ele, ou seja, que eu o conheço, pela minha obediência. Então as pessoas vão perceber que eu sou cristão, vão perceber que eu sou de Jesus, vão perceber que eu me relaciono com ele pela forma como eu me comporto.
pelo fruto que eu produzo, João 15, pela obediência que eu presto, pela galatância 2, 20 e 20 única, né? Pelo tanto que eu vivo Gálatas 2, 20 e 21. É a mesma situação lá do Tiago 2, 1. Que é versículo problemático. Tem muito pastor que fala até para que tem esse versículo aqui na Bíblia, para que o Espírito Santo foi escrever isso aqui. Que diz o seguinte. Eu acho que eu anotei um versículo errado. É aquele que... Mas alguém dirá, tu tens fé? É 2,18. Tiago 2,18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aí o pessoal fica doidão com esse tipo de versículo, porque crê que esse é um versículo que mostra que a obra é necessária para a salvação, porque a fé sem obras é morta. Então, eu falar, eu creio em Jesus Cristo, se eu não obedecer, a minha fé é inócua, é vã, ela não tem, como é que fala, conteúdo. Então, esse versículo, a fé sem obras é morta, mostra-me a tua fé, que através das minhas obras eu te mostro a minha. Se me mostra uma fé vazia, através das minhas obras eu te mostro a minha fé, com conteúdo. Ela, aparentemente, é um versículo que dá a entender que o católico está certo, que obra é necessária. Mas, só de falar isso, a gente de cara já lembra de Efésios, já lembra de Romanos, aqueles versículos conhecidíssimos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A gente lembra lá de Romanos 11, 6, e vários outros romanos. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é mais obra. Não tem jeito de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se é pela obra, não é pela fé. Se é pela fé, não é pela obra. É exclusivo. Uma exclui a outra. Lembra de Efésios 2:10? Também. 2, 8, 9. Eu li o 8 e 9, pode ir no 10 também. As obras preparadas de antemão. De antemão. Sim. Só o que é nascido de novo, às vezes, falando uma obra que agrada ao Senhor. Sim, claro. Porque estamos nele, no amado. Ele nos tornou agradáveis a si. Eu gosto desses versículos. Pois é porque Tiago fala da situação horizontal. Romanos, Efésios e a maioria esmagadora do ensino das Escrituras do Novo Testamento mostra o ângulo vertical. Na questão da verticalidade do relacionamento com Deus, só existe uma condição, a fé. Então, o Tiago, que aparentemente entra em contradição com esse ensino claro da salvação mediante a fé, nunca por obras, ele está mostrando um outro ângulo da questão. Ele está mostrando a horizontalidade, a perceptividade de que a pessoa é salva só é possível pela forma como ela se comporta, pela vida de obediência. Nós estamos falando aqui de percepção, de reconhecimento. O próprio versículo fala, mas alguém dirá, Tiago 1,18, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me, show-me, eu quero ver, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras, show-lhe vou te mostrar a minha fé. A fé, ela é showzada pela obra, ela é revelada, ela é mostrada pela obra. Então aqui nós estamos falando de um relacionamento horizontal. Eu te mostro, você me mostra. Eu percebo, ou sou percebido, pelo aquilo que é feito.
que é mais ou menos a vibe, que é mais ou menos a linguagem aqui do 1 João. Sabemos que o temos conhecido, ou seja, eu só me auto-percebo e outros só percebem que eu me relaciono com ele se eu guardo os mandamentos. Então aqui também em João, 1 João 2,3, está falando de uma questão de horizontalidade. Só é perceptível no caso de eu só sei ou eu só percebo ou conheço que a Elaine realmente tem uma relação com Jesus Cristo pela forma como ela se comporta. Então é uma questão horizontal. Para mim, só é perceptível o seu novo nascimento, a sua condição de nascido de novo, o seu cristianismo, a sua relação com Jesus Cristo, pela forma como você se apresenta socialmente. Pela forma como você se apresenta socialmente. Ou seja, à medida que você guarda os mandamentos, fica sabido de todos, inclusive de mim mesmo, que eu o conheço, que eu me relaciono com ele. Nisso sabemos que o temos conhecido, se eu vivo essa vida de obediência. Oi. Eu estou pensando aqui também que tem a testificação do Espírito Santo. Não sei se tem essa palavra, mas estou aprendendo com você que eu ia falar. Porque às vezes a pessoa está no trabalho, alguma coisa, a gente não tem sempre aquele testemunho. Nossa, dá para perceber que você é diferente. Sim, é exatamente isso. Dá para perceber que você é diferente. Pela sua atitude ou pela sua forma honesta de agir no trabalho. Ou porque o cara te bateu na cara e você foi lá e ainda pagou um lanche para ele e pediu para bater no outro. Em local de trabalho tem muito isso com relação a horários, a cumprir o que tem que ser feito. Essas coisas acabam testemunhando. E também o próprio testificar do Espírito Santo, né, de que aquela pessoa é nascida. Só antes de dar a palavra para o senhor, só para fechar o que ela falou, essa questão do certificado. Normalmente todo certificado tem um selinho, já viu? Costuma ser aqueles selos 3D, né, luzidios assim, né, que é no cartório também, eles dão uma carimbada em cima daquele selinho, o certificado. Me fez lembrar aqui de 2 Timóteo 2,19, aqui é um versículo longo, que fala dessa questão, que existe um aspecto interno e existe um aspecto externo. É o que está dito aqui, 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, é o 3D lá. O Senhor conhece os que lhe pertencem, isso é o selo interno, pelo contexto aqui a gente sabe que está falando do Espírito Santo, e o selo externo, aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Não é uma condição, é uma evidenciação. É uma certificação. É o ISO divino. Exatamente. E também o que a gente tem visto na geração agora, né, aproximando do arrebatamento, que tem muita... Está na moda ser crente. Então muita gente vai passar essa aparência, né, de estar realmente seguindo a Deus, porque vai nos cultos, ou que participa. Tem gente que gosta muito de, por exemplo, de música. Aí, não, mas eu vou em todos os shows do fulano. E sei cantar todas. Você não é cristão, você é tiete. Aí eu gosto de sei cantar todas as músicas. Nossa, então, né, é muito mais do que isso. Mas saber cantar a música, o corinho, o louvar, o pregar, não sei o que, não adianta. Você tem que nascer de novo. Exatamente, porque aí é isso que o Espírito Santo testemunha essas obras. Não é só uma aparência de fazer tudo certinho, né? É um testificar. É porque a gente tem visto muito isso na geração que a gente estudou de logo cedo. Que está na moda ser crente, e tem gente que é bom de andar na moda, né? Assim, que infelizmente estão em igrejas que não pregam a salvação, e a pessoa está ali a vida inteira no o que caracteriza a Laodiceia é a denorexância, como a gente viu na quinta-feira. Exatamente. Denorexia. A massa dentro do E às vezes a pessoa nem tem culpa, porque a igreja que ela está indo não falou sobre nascer
vê naquela igreja, ou naquele ensinamento, ela está aprendendo assim. Aí vão criando esse tipo de vida cristã aparente. Por isso que 1 João é atual. É. Tem tudo a ver com a nossa igreja. Porque a gente vê muito isso na praça também, né? A pessoa não pode nascer de novo, vai na igreja. Ontem eu estava falando isso com uma pessoa. Você é um... Mais de uma A Beta hora. na fila, né? Mais de uma hora falando exatamente isso com uma pessoa. E nós estamos continuando, hoje era 11h20 da noite. Mas é interessante que as pessoas, às vezes, estão cheias de pessoas que não são nascidas de novo. É interessante e como as pessoas estão sedentas, mas não têm o princípio elementar da palavra de Deus que você tem. Estão sedentas, mas Satanás ele pula na frente com um pseudo-evangelho. Um evangelho parecidinho, todos os elementos externos. Ele é o maior guidão de Deus. Ele dá uma opção para os líderes e eles tomam essa opção como a verdade única. E o principal que a pessoa precisa nascer de novo, porque a determinação de novo ela tem que ser medo, não é compartilhado. Pois é, eu já brinquei com isso no sentido de que a igreja de Laodiceia é uma plantação de joio do inimigo que o Senhor foi lá de noite e jogou uns triguinhos no meio. Contrário. Está ao contrário. Agora nós temos alguns trigos infiltrados na joiada, né? O seu Américo quer fazer um comentário? Eu quase não preciso falar, mas porque o pastor tomou minha palavra ali, passou meu pensamento para ele, passou para o irmão. Mas eu vou O senhor blutufou o pensamento para ele. Ele falou, porque essa primeira, a obra não se refere às obras aqui humanas, mas do reino de Deus. Aí ele fala no modo geral, porém no reino de Deus, porque o reino de Deus se estabelece no modo geral. Ele estabelece na alma, no espírito e também nas nossas ações. Nós vamos refletir, é igual o meu suor vai refletir o que eu como, a minha palavra vai refletir o que está dentro de mim, as minhas ações vão refletir o que eu sou, a minha natureza. Então, isso aí é que nos dá condições de olharmos para o mundo e olharmos, conforme o pastor abordou aí, olharmos como o Evangelho um grande número, eu tenho visto cada vez mais, eu fico mais apavorado. Mas como eu fico apavorado. Os líderes, apavorado mesmo. Os líderes vão afastando da sã doutrina, criando a coisa agradabilíssima, maravilhosa. Tudo. Você vai no culto, é um banquete espiritual. Pregando para o pessoal que eu ouvi, né? Maravilhoso. Eu tenho tudo que eu preciso do mundo, está ali, e Deus também. Deus misturou também. Deus, agora eu vou também fazer minha farrinha aqui. E aí, a gente vai na farra da gente, aí a gente diz, foi na igreja, fez um grande sermão. Você orou para o seu pastor? Você orou pela sua igreja? Você orou para o seu vizinho? Você já levou alguém na igreja? Você já tomou a responsabilidade de orar para uma pessoa para ser salva? Você se preocupou com o seu vizinho que está perdido? Então, o reino de Deus é diferente. Nós estamos marchando numa direção de festa. Vocês podem levantar muito aí, quem vê? Eu vejo televisão, essa semana eu vi uns programas na televisão, não vou falar qual emissora nem nada, mas eu falei, meu Deus, como se distancia com a palavra, com a própria palavra. Pega a palavra, lê a palavra, diz, olha, agora você vai ser ungido por Deus para você fazer isso, e sai com um palavreado esquisito, fora do comum, palavra popular do mundo, uma atitude profana, tudo, e a farra profana. E Deus agora tem que sustentar a nossa palavra. Isso não é fruto do Espírito, isso é fruto da carne. Sim. Entende? Então, o fruto do Espírito é do bom humano. Estou orando muito, mas Deus não dá fruto do Espírito, tá? Não consegui ainda muito não, mas um pouquinho mais. Mas eu vou te contar uma coisa, se a gente procurar uma igreja de projeção aqui na sociedade, que tenha cultura, tenha conhecimento da palavra, tenha gente bonita, tenha organização linda, tenha poder financeiro, tem tudo, a gente vai para baixo, porque vai satisfazer a carne e o espírito fica longe. Então, eu tenho ouvido também pregações gravadas que eu tenho, de antiga, e às vezes ouço também
diferente, mas tem pregações que se tornam uma, testifica do poder de Deus, do Espírito Santo, unido. O Espírito Santo gosta mais que essa Bíblia, que a Bíblia está por fora. O Espírito Santo vai, ó. E outros não põem o Espírito Santo lá, e agora ele vai apresentar dele. O Espírito Santo pode ficar descansando. Tem a obra que nós estamos fazendo é pelo Espírito Santo. Jesus fez a obra. Agora, quem está movendo, convertendo do pecado, da justiça e do juízo, eu até estava pensando, pastor, essa palavra precisa ser pregada nas igrejas, você precisa ser vivo. Qual é o seu fruto? Você está satisfazendo a sua carne? Como eu já falei, chega lá na igreja, apresenta um rap dele, faz um escândalo danado, todo mundo bate pau. Olha, aquilo ali é da carne. Ele pode fazer isso lá no meio do povo para chamar a atenção, mas depois pregar o evangelho. Eu acabei de fazer isso, mas é isso. E eu, olha, a minha atitude aqui é por vocês, para providenciar vocês, para entender. Mas eu estou aqui testificando de Jesus. Olha, eu era negado, eu fazia isso. Não há testemunho. A sua apresentação, eu cantava rap lá, agora estou cantando rap aqui dentro da igreja. Eu cantava isso lá, agora estou cantando aqui. Eu trouxe o mundo para dentro da igreja. Não é assim que está acontecendo, que eu estou falando? Porque eu procuro o programa evangelho. Pastor Lá hoje está estudando o evangelho. Eu estou sempre procurando o evangelho. Sabe por quê? Porque eu estou buscando ver o mundo que nós estamos. Meu irmão, essa mensagem precisa ser pregada. Você tem obra? Confere com a de Cristo. Se não confere, começa a pedir. Porque você está fora do caminho. Entende? E eu leio a Bíblia porque eu estou folgadão, né? Leio quanto eu preciso, né? Mas eu vou te contar uma coisa, eu vejo quanto eu estou devendo, tá? Eu estou devendo. E a questão também, que a igreja passou a ser um clube social. As pessoas vão bater o ponto no domingo e saem da igreja e vivem a sua vida no mundo como se fosse do mundo. Estou exatamente preocupado não ter nascido de novo. Age em cada segunda-feira, eles veem com os filhos de uma maneira egoísta, mundana, carnal, quarta, quinta, sexta, sábado, amanhã eu tenho de ir para o culto, eu tenho de pôr minha maquiagem, eu tenho de colocar minha veste, para mim na igreja, eu tenho de bater meu ponto. Então, infelizmente, é o espírito da época, como eu estava falando com o irmão ontem, é o espírito da época e nós precisamos estar atentos, porque o inimigo está sendo muito sutil, né? A sutileza do inimigo está comendo pelas beiradas. E muitos crentes hoje, porque estavam falando com Deus, estão vivendo carnalmente, naturalmente, em nome de Deus. E isso é muito triste. Sim. Não é nem tanto a questão que eu estou concordando com todos, inclusive com isso que você falou aí sobre a questão da sutileza. Não é que é uma questão de viver uma vida devassa, não é uma questão de ser mau, ou um crente dar um mau testemunho. O problema maior na igreja, assim, a cristandade atual, é a questão de você viver o evangelho no bom Carlos, de estarmos substituindo o Espírito Santo. Como o irmão falou, o Espírito Santo você pode descansar aí, que daqui para frente eu dou conta, né? Eu prego, eu sou bom, eu atendo a necessidade social, entendeu? A sutileza e o perigo da Odisseia é essa questão. É a questão do ser bonzinho conforme eu mesmo. Que é aquela coisa fedorenta que o pastor Marcos falava, né? Que estinca. Por isso está fazendo muitos cristãos novos. Por isso que eles estão fazendo muitos cristãos novos sem nascer de novo. Sim. É joelho. É Denorex. Tem toda. É o videogame do Paraguai. Ele tem toda. Aliás, não sei se os irmãos já pararam para perceber. Isso não é só na igreja, isso é um espírito a nível mundial. Hoje tudo, não importa se atrás aqui desse papelão que aparenta ser um cenário bacana, aqui atrás não tem conteúdo nenhum, é só um monte de papelão escorado por uns pedaços de pau, é um cenário, é um fake. Tudo hoje em dia, esses produtos que se compra por aí, que tem nas lojas de 99, tudo é bonitinho, só não funciona. Quebra, parte no meio, não tem funcionalidade nenhuma, não tem conteúdo.
O que importa é que pareça, né? Isso pode ser cosmeticamente, pode ser em termos da vida, do eletrodoméstico. Não existe funcionalidade. O que importa é que é bonito, brilha, tem purpurina, chama atenção, enche o olho. Desde que enche os olhos, não precisa também ter vida. Oi. Não, é só, como você falou, que quebra, que não faz a sua função, é exatamente o que acontece com a pessoa que não tem realmente um novo nascimento. Não tem o espírito, não é dele. Que na primeira pressão, aquela, ou para de frequentar a igreja que está indo, ou, né, porque está com aquela maquiagem, como você falou, é uma coisa externa e o papelão não suportou, porque não buscou aonde deveria buscar. Não aprendeu também. Não tem como se sustentar e ir para frente. Né? E muitas vezes porque não aprendeu também. Porque quando eu vejo assim, muita multidão, eu fico pensando assim, eu acho que no fundo ninguém foi ali só porque está na moda. Às vezes está querendo buscar Deus mesmo e não consegue ouvir porque não tem quem fala também. E muitos estão à procura de um socorro imediato, e às vezes vem um socorro imediato. E aí a pessoa Não, porque além da nossa geração se caracterizar pelo apego à aparência, tem também essa característica da solução rápida, da instantaneidade. Né? Não, é exatamente isso. E quando a pessoa não é nascida de novo, não tem exatamente o que ele falou, às vezes a pessoa não tem entendimento. E quando é nascido de novo, essa pessoa, sabe, que mensagem assim, ela fica muito, ela corre sério risco de ficar muito introspectiva, achar tudo que está acontecendo é por motivo, é por causa dela. E isso é muito triste também, pelo fato de que o inimigo toma vantagem para que a gente, o alvo dele é sempre nos desviar da sã doutrina, ele nos desviar da palavra de Deus, para que nós ficamos tão egocêntricos que achamos que o mundo gira em torno da gente mesmo. E isso é um erro. E todos nós estamos sujeitos a cometer esse erro. Isso é praticamente infantilidade. Né? Essa questão de achar que o mundo gira ao meu redor. Papai e mamãe separou por minha causa, não tem essas coisas na psicologia? Né? Se está errado é porque eu estou aqui, então eu estou atrapalhando. É outro aspecto. Então nós temos que levantar a cabeça, colocar o joelho no chão, orar e deixar o Espírito Santo ele nos mover de dentro para fora. Porque aí sim, aí as nossas atitudes vai refletir, vai manifestar as obras. As boas obras quais nós de antemão vamos alcançar para efetuá-las. E é o Espírito que vai fazê-los através de nós. Essas boas obras movidas pelo Espírito Santo gera um retorno. Galardões. É Bíblia. Se sobreviver ao fogo, né? 1 Coríntios 3, exatamente. Se sobreviver à pira. E a grande promessa de Jesus em Apocalipse 22, eis que vem sem demora, e comigo vem os galardões, que eu tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Olha lá. Não é só as boas, não. As obras, todas elas. Todas elas. Seja más para queimar, ou seja boas para colocar na cabeça. Exato. Então, resumindo, 1 João 2,3, ele toca no assunto que não é uma questão da relação de uma relação com Deus e com Jesus Cristo depender das nossas obras ou da nossa perseverança para se manter. É uma questão de sermos reconhecidos como alguém que o conhece pelo comportamento ornamental da doutrina e obediência. Eu gostei desse. Eu achei isso em Tito. Né? É o nosso comportamento ornamental. Nunca foi tão viva e atual aquele cântico que se ensina na escolinha dominical das crianças. Eu sou uma florzinha de Jesus. Eu sou uma florzinha. No caso dos homens é um soldadinho, viu, Isaac? É um soldadinho. Você é um soldadinho, você não é uma florzinha de Jesus, você é um soldadinho. Mas por causa desse versículo aqui de Tito 2,10, olha que versículo bonito. Tito 2 é todo lindo. Tito é todo bonito, né?
Vou ler o 9, que é o contexto mais imediato, né? Tito 2, 9 e 10. Mas o que eu quero está no finalzinho do 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, ó que bonito, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, nós fomos chamados para sermos ornamentos. Não é lindíssima essa linguagem? Olha, eu acho lindo. A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Eu leio, o Espírito me revela, eu passo a viver. Aquilo se torna presente nas minhas mãos, nos meus pés, na minha boca, na minha vida. Eu incorporo aquele ensino. Nem que quando eu incorporo aquele ensino, nem que quando eu vivo aquele mandamento, eu me torno um ornamento. Não sei o grau de profundidade dessas coisas, mas a doutrina é como... Agora não tem tido, viu, Elaine? Eu estou sentindo falta aqui agora. Há uns 6 anos atrás, quando a gente chegava na igreja, tinha um vaso assim. Lembra? Do outro tempo você não põe um vaso de flores aqui, né? Então, não é... Tudo bem, você chega num ambiente, está tudo muito hard, muito seco, muito duro. Mas tem uma florzinha, muda a coisa. Não fica... Dá a impressão que depois a pessoa se importa tanto, a ponto até de decorar, de ornamentar, né? Para fazer com que a coisa fique mais agradável. Então, a doutrina de Deus, ela pode ser ornamentada pela minha obediência. E é isso que vai fazer com que eu seja conhecido e que se saiba. Sim. Bem colocado essa ornamentação, a palavra, né, todo fala que o homem é a coroa de Deus. Porque, de fato, Jesus Cristo se fez homem. Daí a grande importância do homem, né? O ser humano é separado de toda a criação, feito exclusivamente por um fim específico. Isso é a habitação do próprio Deus. Na realidade, é uma coroa, né, da criação de Deus. Ou seja, Deus ornamentou a natureza. Mas vamos encerrar? Então, por isso nós vimos a questão do 2 João 2,3, e nós vimos que a galatância 2, 20 e 20 única, ela é importante nesse aspecto. Viver Gálatas 2, 20 e 21 e 1 João 2,3 é importante, porque isso de alguma forma deixa Deus feliz. Não é? Como é que disse aqui em Tito? Porque o escritor de Tito, o Paulo, ele primariamente ele está falando para o servo mesmo, o escravo, o doulos, aquele que tinha um senhor mesmo e que se converteu. Aí o patrão dele pode ser o senhor dele, poder ser um convertido também ou não. Mas de qualquer maneira, independente de se o patrão dele, o senhor dele, desse escravo para quem Paulo está escrevendo, ser um nascido de novo também ou não, não importa. O compromisso dele é com a doutrina. O objetivo dele é lá que bonitinho, ó, dando-lhe motivo de satisfação. Ou seja, o objetivo de 1 João 2,3, Gálatas 2, 20, 21 e etc., é que nós, pelo Espírito, possamos ter um comportamento tal que Deus possa olhar para nós e falar como falou com relação a Jó, né? Viste meu servo Natã? Não existe outro igual ele. Olha que beleza, eu estou completamente satisfeito. Eu estou satisfeito. Não é bonita a linguagem da passagem de Tito 2, 9 e 10. É deixar o Senhor satisfeito. Ou como diz também lá em Timóteo, é agradar aquele que o arregimentou. Lembra? Na passagem onde a gente é comparado com o soldado, com o atleta, com o lavrador, com o obreiro, com o vaso. Ele fala, 2,4. Nenhum soldado em serviço, você pregou recentemente sobre isso.
se envolve em negócio dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém?